Aqui, você. Já estamos gravando. Esperar mais um minutinho. Às 7 horas em ponto para começarmos. Então, vamos lá. Estamos gravando, tá? Bem-vindos aí ao pessoal que está nesse nosso primeiro projeto, primeira ação do projeto Tornar-se Digital. Estamos começando com a nossa live sobre são os desafios de viver no mundo tecnológico, os desafios de você conseguir alcançar autonomia, produtividade, confiança e segurança no uso das tecnologias digitais. Obrigado por você estar assistindo, obrigado por você estar participando e vamos começar as nossas atividades, ok? Muito bom que você esteja aqui assistindo ou ao vivo ou posteriormente, né, dentro das condições que cada um tem. Ok? É um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, né, de quase 30 anos usando tecnologias. E isso a gente vai conversar um pouco mais e vamos nos conhecer um pouco melhor. Ok? Eu vou começar compartilhando aqui minha tela com vocês e, na medida em que nós formos conversando, a gente compartilha, conversa, tá ok? Vamos ter uma reunião aí com algum tempo, né? E vamos ver, né, o que acontece de bom. Com certeza, muita coisa boa vai acontecer aqui. Tá? O nosso tema é o desafio da sua transformação digital, né? O que nós estamos buscando é mais autonomia, produtividade, confiança e segurança no uso das tecnologias digitais. E qual é o nosso primeiro desafio? Como é que nós podemos aproveitar as tecnologias, ou qual o aproveitamento que nós fazemos das tecnologias digitais nos dias de hoje? Tá? Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Né? A gente vive num mundo marcadamente, né, digital. A gente vai ver, nós estamos na 4ª Revolução Industrial, né, além de outras revoluções nos modos de produzir a vida que a humanidade trouxe, né, ao longo da história. Então, que aproveitamento, que uso nós fazemos dessas tecnologias nos dias de hoje? E aí eu vou começar. O meu propósito aqui nessa conversa é justificar vocês por que é importante, necessário, né, desenvolvermos nossas competências no uso das tecnologias digitais. E o primeiro motivo é de que o fato de que algo seja comum, corriqueiro, né, não facilita o nosso entendimento sobre as suas funcionalidades. Olá? Não, eu não quero. Olá, boa noite. Né? Então, vamos lá.
O fato de que algo seja comum, corriqueiro, não facilita nosso entendimento sobre as suas funcionalidades, né? O exemplo que eu tenho básico para dar é o automóvel, né? E até mesmo a área de gastronomia, né? O fato da gente saber dirigir, né? Muita gente sabe, tá? Muita gente faz uso, não significa que você conheça, né, toda a parte de engenharia automobilística, toda a parte de engenharia mecânica, né? Embora você faça um uso desse equipamento, conhecer todas as suas funcionalidades não vem no mesmo pacote. O uso te dá uma certa especialização, mas não te dá entendimento, não te dá esclarecimento, né? Eu parto da minha experiência, né? Eu achava que sabia cozinhar, né? Sempre cozinhei para as crianças, para os filhos, né? Na família. O dia que meu filho foi trabalhar, né? Foi fazer a faculdade de gastronomia, eu descobri que eu nem sabia fritar ovo, né? Todas as possibilidades, né? Eu tinha uma prática, né? Mas não tinha o menor entendimento do que estava acontecendo por ali, né? E com a tecnologia, a digital funciona do mesmo jeito, né? A gente dirige os carros, cuida das refeições, somos usuários dos nossos computadores, porém esse uso não faz esclarecimento, a gente não entende muito das possibilidades que essa ferramenta nos dá, né? E isso é uma coisa assim muito esquisita, porque às vezes a gente ouve das pessoas falar: eu entendo bastante, eu entendo tudo, ou você entende muito de computador. Gente, é quase uma ciência, né? A informática é uma ciência, da mesma forma que a engenharia, da mesma forma, né, que a medicina, que a matemática. E aí apenas ser usuário de tecnologia não nos permite entender todas as possibilidades que ela nos oferece. E aí a gente tem uma outra discussão, né, que justifica o fato de precisarmos nos debruçar um pouco mais sobre essa visão mais geral da tecnologia, né? Voltando, falando da minha experiência, né, eu já estou mais ou menos há quase 30 anos nessa brincadeira de trabalhar como tecnologia e como usuário. Vi muita coisa surgir, vi muita coisa fazer sucesso, vi muita coisa se desfazer, né? E a tecnologia, da forma como se tornou popular, ela tem 5 anos, né? Mais ou menos isso, né? A popularização da internet, o barateamento dos equipamentos, tá? Isso dá o uso das redes de banda larga. Antes a gente tinha que os pacotes de dados, o uso do celular, né? Esse boom que a gente vê hoje da internet, ele é realmente um boom, tá? Ele tem 5 anos. Tá? E aí eu afirmo isso, né? Nós não estamos familiarizados com o impacto das tecnologias na nossa vida, né? O impacto está sendo muito grande e a gente está meio numa situação daquele fraquinho que está lá lutando com um lutador de MMA, né? Às vezes aparece um soco que você não sabe de onde vem e aí fica meio perdido no espaço-tempo. É mais ou menos isso, né? A gente precisa entender esse impacto, né? Mesmo que de forma individual, né? E por que isso? Porque as regulamentações sobre o uso dessa tecnologia ainda não existem, né? A gente não sabe o que é permitido e o que não é permitido do ponto de vista legal, do ordenamento jurídico, né? E isso pode parecer coisas de apenas grandes empresas, mas também diz respeito a uma série de práticas que cada um de nós executa no seu dia a dia, né? Se formos falar especificamente da área de segurança digital, né, domínio da sua senha, né, é algo importante, criar senhas seguras,
né? O cuidado que você tem com o seu equipamento, as informações que estão ali, as formas de validação dos acessos, tudo isso, tá? Tem surgido numa velocidade tão grande que a maioria das pessoas sequer pensam que isto exista, né? Então, mais uma vez, essa discussão sobre a importância de você ter um conhecimento mais sistemático, mais organizado do mundo digital. Um outro motivo é que os computadores são acessíveis, né? Você compra no supermercado. Quando nós começamos no mundo da tecnologia, a gente tinha que importar as peças, né? Opa, peraí. Tinha que importar as peças para ter um equipamento. Hoje em dia, não. Você compra pela internet, compra, né, na esquina de casa. Às vezes, você encontra os equipamentos, as peças que você precisa, né? E esses equipamentos são acessíveis, inclusive, para crianças, né? E não são regulados pelo Inmetro. É só um comentário, né? Porque, por exemplo, você vai comprar um brinquedo para uma criança numa loja e você tem lá o selo dizendo que aquele brinquedo é para determinada idade, e vem lá o registro oficial do Inmetro. Os equipamentos digitais não têm isso, né? Você não tem nenhuma restrição de idade, apenas as próprias empresas, né? Os desenvolvedores é que determinam para quem é o produto que eles estão desenvolvendo, mas necessariamente não há nenhuma regulamentação formal, oficial, né? Estatal sobre isso. E aí, e mesmo e sendo assim, as pessoas também não têm muito critérios, né? O meu neto ganhou um tablet de presente, né? Dito assim, parece uma coisa incrível, fantástica. Só que ele ganhou um tablet de presente no aniversário de 1 ano. Então, assim, as pessoas acham, né, que isto é bom, né? Mas a gente não tem nenhum critério para filtrar, né, esses produtos e a forma como esses produtos nos chegam em casa, né, chegam na nossa vida. E aí isso me deixa um pouco, me motiva a pensar no grau de habilidade que nós temos para fazer a análise desses produtos, desses serviços, desses equipamentos que estão postos à nossa disposição aí de uma maneira bastante aberta, sem nenhum critério. E isso, às vezes, pode causar alguns problemas, e eu acho importante que a gente pense nisso, né? Um outro comentário que me justificou desenvolver esse projeto diz respeito ao fato de que as tecnologias não são neutras, né? Se nós pensarmos nos automóveis, é mais fácil pensar, né? A analogia fica bem clara, né? A gente entende o quanto um carro em mãos erradas pode fazer, né, de estrago na vida das pessoas, né? E aí eu não estou pensando apenas no automóvel, estou pensando, né, no caminhão, no ônibus, né, em todos os tipos de transporte. A gente consegue entender isso, independente até de ser usuário. Você consegue entender dos perigos de um caminhão sem nunca ter dirigido um, né? Mas a gente tem uma certa ingenuidade em relação ao uso das tecnologias digitais, né? A gente acha que o celular, que o computador é um equipamento
bom por si mesmo, embora não ache isso, né, do carro que você compra. Né? O que me remete a uma necessidade de pensarmos com bastante clareza sobre esses equipamentos que povoam o nosso mundo. Né? E se você pensar bem, às vezes os estragos que um computador é capaz de fazer são bastante significativos. Né? Se a gente pensar na facilidade com que ficamos, né, viciados no uso do celular. Não, eu me lembro de uma situação bastante cômica na minha família, quando os meus sobrinhos eram mais novos e aí frequentavam bastante a casa da minha mãe, ela vivia reclamando de que a conta do celular pago dela, né, naquela época, né, se tinha celular pago, aquela coisa toda, recebia-se contas, era muito maior do que o valor que ela realmente sentia que estava gastando, até mesmo porque ela tinha um telefone fixo em casa. E aí era interessante, né? Porque ela disse assim, cara, eu não gastei isso tudo. E como eu não ia lá com frequência, uma vez fomos olhar a conta de telefone e como o celular dela já estava vinculado à conta, né? O gasto era automático, os meus sobrinhos faziam uso, né? Baixavam os joguinhos, se divertiam, mas nunca se perguntaram o quanto se pagava por aquele joguinho. Né? Então, você imagine isso, né? Com crianças. Né? As crianças usam os equipamentos que estão ali disponíveis, é só um joguinho, sem pensar na conta que vai vir no final do mês do uso desses dados. Né? Então, a gente começa a perceber, isso sem falar em fake news, hackers, né? Esses são capítulos mais sérios, né? Geira, né, na ordem do policial. Mas ficamos pensando no cotidiano, né? As estratégias de bullying, né, de sexting. Então, são alguns problemas que realmente as pessoas não têm a menor noção. E isso não diz respeito a uma literácia digital, a saber usar um editor de texto, saber usar um navegador de internet, saber usar uma planilha ou uma ferramenta de e-mail. Né? Não estamos falando desse tipo de conhecimento. Estamos falando apenas do tipo de uma cultura. Né? Quando se fala hoje em dia, os autores estão discutindo hoje, né, o conceito de transformação digital, não se está pensando na formação de programadores. Né? O que a gente está percebendo na sociedade é uma discussão de como as pessoas estão reagindo, entendendo ao impacto que essa tecnologia está trazendo de uma maneira muito veloz, muito intensa e muito extensa. Né? Se pensarmos o quanto o celular, né, a velocidade com que o celular se tornou comum, né? Se você vai fazer uma pesquisa no Facebook hoje para anúncio, ele te oferece 100 milhões de usuários, de 100 a 150 milhões de usuários, né, que estão cadastrados no Facebook. É de 50% a 75% da população brasileira. Quando é que o rádio, né, ou a televisão, ou o telefone fixo chegou a esse quantitativo de pessoas? Né? Isso a gente tem de celular 5 anos. Né? A televisão levou algumas décadas para se tornar, né, atingir milhões de pessoas. Né? O rádio, muito tempo. Né? Porém, a internet atinge de uma maneira assim, extremamente rápida
né, um impacto extremamente profundo no cotidiano das pessoas e, ao mesmo tempo, um impacto extremamente amplo, né? Todas as classes sociais, todas as regiões do Brasil estão, de alguma forma, impactadas por essa tecnologia. Então, assim, a potencialização, né, de qualquer ação a nível de tecnologia digital, ela é bem grande, né, tanto no sentido daquilo que você faz, né, e no sentido daquilo que você recebe. O que você faz impacta muita gente, e muita gente que você desconhece, né, tem grande impacto na sua vida. E por que isso, né? Se nós formos pensar, você vai perceber uma coisa bastante interessante, né, no que, né, por exemplo, no que as pessoas estão chamando hoje de internet das coisas. E o que é isso? Os equipamentos estão se tornando cada vez mais digitais. Antes era apenas o micro-ondas, o telefone, e depois o rádio, aí a televisão se tornou digital, 1K, 2K, 3K, 4K, né? Aí nós paramos de assistir os canais, né, via antena digital, agora assistimos on demand, o programa que a gente quer, na hora que a gente quer, repete e maratona. Então, esse é o impacto. Nós temos hoje lâmpadas digitais, câmeras digitais espalhadas pelas casas, pelos lugares. Os carros são cada vez mais digitais, com inúmeros sensores, né? Sensor dianteiro, traseiro, né? De inclinação. Conta se você está num trajeto de descida e aí ele não consome combustível. Né? Ele tem uma série de... E a gente não se dá conta disso. Né? A tecnologia tem um propósito de ser cada vez mais invisível. Né? Essa é uma característica muito interessante dos recursos digitais. Né? Diferente da indústria mecânica, né? Que você via sempre os grandes equipamentos e você reconhecia que aquilo ali era um equipamento mecânico, elétrico, hidráulico. Né? No digital, ele se transforma cada vez mais em invisível. Né? E, se possível, interno a você. Né? Ele está na sua pele, ele está no seu olho. Né? Hoje você tem sensores que fica parecendo assim, estou fazendo propaganda de tecnologia, mas é fato, você vai ver aí na internet, vai ver na televisão, sensores que fazem a análise da glicosura, se não me engano, né, o termo, da glicose dos pacientes diabéticos, enviam isso para o celular, e do celular enviam isso, né, para o médico, e faz um registro diário daquela situação. Então, hoje você já tem cirurgia robótica, que não é mais um médico operando com redução de invasão. É uma série de tecnologias que estão presentes no nosso dia a dia, estão impactando significativamente, né, as nossas práticas, porém a gente não percebe. Né? Os nossos cartões de crédito, o Pix, que está surgindo hoje em dia. Então, vivemos num mundo cada vez mais tecnológico, com o propósito de que você cada vez menos perceba o quanto essa tecnologia está no nosso dia a dia. E essa não percepção, né, de um lado, é bastante fácil, é legal, é bastante interessante, mas, ao mesmo tempo, para a gente que está nesse processo de transição, né, ela cria um mundo
para o qual as pessoas, principalmente as pessoas com mais de 30, mais de 40 anos, não foram educadas. E as pessoas mais novas, né, também não foram educadas. Né? Elas estão naquilo sentido que eu falei lá no nosso primeiro item, né? Elas estão simplesmente experimentando, mas estão pouco refletindo sobre esse mundo que a gente está vivendo. Um outro fator que eu acho importante, que justifica o fato de precisarmos ter uma visão um pouco mais sofisticada sobre o mundo digital, é que necessidades nós damos aos equipamentos que a gente tem. Conta a história da tecnologia que o computador da nave Apollo não era muito melhor do que uma calculadora que a gente tem hoje. Né? E os nossos celulares, né, são muito mais poderosos do que os computadores de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Né? Se você for comparar o poder de processamento das nossas máquinas, né, você consegue, né, gerenciar muita coisa. Né? Um editor de texto, uma planilha eletrônica, um banco de dados, um software de programação. Né? Você faz edição, né? Vamos pensar numa coisa que todo mundo faz, edição de vídeo no celular. Né? As pessoas fazem isso com uma facilidade que há 20 anos atrás você não conseguia fazer. Para você fazer isso no desktop, precisava ter uma máquina muito poderosa, muito cara. Né? E hoje, qualquer um faz isso. Né? Faz um videozinho para o Facebook, faz um videozinho, grava um áudio. Né? Gravar um áudio há coisas de 20 anos atrás, né? Quem estava aí precisava ter um microfone, né? Uma caixa de som, um editor de áudio, dominar aquela ferramenta para editar um áudio. Hoje, né, de uma forma simples, prática, em 10 minutos você grava em 10 minutos, em um instante você grava uma mensagem de áudio. Né? E com isso, qual é a vantagem da mensagem de áudio? Uma das coisas dela, você inclui as pessoas, né? Porque você não precisa demonstrar nem a dificuldade que a população brasileira tem, em geral, né, com a escrita. Né? Então, de certa forma, a mensagem de áudio do WhatsApp, né, foi um grande popularizador das comunicações, do uso da tecnologia no nosso dia a dia. Né? E, às vezes, as pessoas não se dão conta disso. Né? Que você pode dar um celular, né, para sua tia, para sua avó, para sua mãe, né? E ela não precisa escrever nada, ela vai colocar a mensagem de áudio tranquilamente. Né? E aí é um processo de inclusão bastante significativo no mundo das tecnologias. Né? Então, assim, a questão é perguntar, não, quando você adquire ou o seu celular, você explora esse recurso, essa ferramenta, né? O quanto você extrai dela? Né? E isso é uma pergunta significativa, na medida em que boa parte das nossas restrições sociais, educacionais, políticas, ou elas podem ser suplantadas de forma bastante rápida através do uso das tecnologias digitais. Então, você pode, né, colar um texto da internet numa mensagem do WhatsApp, né, e criar um jornalzinho. Né? Quantas comunidades têm o seu jornal local, né? A sua página local, usando, né, o celular que todo mundo acessa, e é isso, informação, pequenos serviços, produtos, um marketing local, você tem isso como uma ferramenta que as pessoas resistem, né, a se apropriar. Então, assim, o que a gente está propondo
é que todas as tecnologias que estão disponíveis a nosso favor, né, elas podem ser, devem ser apropriadas, né, por nós, usuários, e, ao mesmo tempo, ser utilizadas para alguns projetos, né, que a gente vai poder ver durante essa semana, né, de transformação digital. Qual é o propósito que nós estamos estabelecendo aqui? Ainda tem mais um motivo, né? E esse, para mim, é um dos mais complicados. Quanto mais algo se integra à nossa vida, mais difícil se torna compreender a sua complexidade. Complexidade no sentido de amplidão com que ele impacta o nosso cotidiano, principalmente em relação aos seus aspectos negativos. Por exemplo, o plástico. As pessoas, a gente vai ao mercado e fica uma restrição sobre o uso do plástico. Não usa sacolinha, ou não. Tá ok. Mas mesmo que você não use a sacolinha, o plástico está tão integrado na nossa vida que você não discute sobre a embalagem do leite, que é dificilmente reciclável, né? Você não discute sobre o plástico lá, o plástico filme que está embutido, está protegendo os alimentos. Você não discute uma série de produtos que são, né, as nossas embalagens de óleo, a nossa embalagem de detergente, que vem em plástico, que nem sempre são recicláveis. Então, assim, mas nós somos uma sociedade dependente do plástico. Ele facilita enormemente a nossa vida, mas a gente está tão entranhado no nosso cotidiano, no nosso existir, que a gente dificilmente pensa, tá legal, mas vamos tirar o plástico. Vamos tirar o plástico. E como é que nós vamos viver sem plástico? A mesma coisa a gente pode pensar em relação às tecnologias digitais, né? Elas estão de tal forma, fazem parte, nos dão um mundo tão diferenciado do mundo que a gente via anteriormente, que é difícil pensar em viver sem tecnologia. Então, qual é o sentido? Compreender, né? Não é para viver sem ela, é para compreender como é que ela funciona e como é que funciona no nosso dia a dia. Então, assim, a gente sempre pensa... o mesmo exemplo a gente vai ver lá no automóvel. Né? A gente pensa que aprender a dirigir é simplesmente tirar a sua carteira. Eu tenho uma carteira, fui habilitado e posso dirigir. Mas o mundo, né, é mais complexo do que isso. Né? E se a gente já pensa isso em relação ao carro, muito mais em relação às tecnologias digitais. Pensando em termos de conclusão, desde muito tempo antes de nos colocarmos atrás de um volante, somos educados para respeitar as leis de trânsito, né? Parar no sinal vermelho, atravessar a faixa de pedestres, gritar para o motorista que a porta ficou aberta, né? Isso a gente aprende desde pequeno. E, mesmo assim, os acidentes de trânsito são uma das maiores causas de óbito no Brasil e no mundo, né? No caso das tecnologias digitais, eu proponho o mesmo raciocínio. A gente precisa começar a entender pelo básico, né? Desenvolver novas competências que te permitam funcionar numa sociedade cada vez mais digital, com nenhuma chance de retornar aos modelos anteriores que nós tínhamos, né, da indústria mecânica, por exemplo. O mundo ele é digital, ele não está se tornando, ele é digital e dependemos dele para estar aqui. Então, qual é a proposta que a gente está desenvolvendo nesse projeto? É a proposta de que você desenvolva,
né, suas habilidades digitais, né, para que você consiga ter autonomia. Né? O que é autonomia? Sentir-se independente no uso das tecnologias digitais. Né? Produtivo. Qual é a implicação de produtividade? É que você seja capaz de dar conta dos desafios que você se propôs a resolvê-lo, tá? E utilizando as ferramentas digitais. Então, no tempo, nas condições, com todas as possibilidades que isso. Então, autonomia, produtividade. Confiança, né? Saber-se capaz de fazer, de enfrentar e de superar as dificuldades. Tá? Então, produtividade, autonomia, confiança. E, por fim, segurança. Tá? O mundo digital é um mundo de relacionamentos, não é um mundo de isolamento. Tá? E as suas ações impactam outros. E outros, né, as ações de outros também impactam, né, a você. E aí, ser seguro, sentir-se seguro no uso das tecnologias digitais, né, que dizem respeito não apenas às pessoas, né, como também aos serviços, aos produtos, aos equipamentos. Né? No sentido de que, por exemplo, sentir seguro para ir a um caixa eletrônico, sentir-se seguro para fazer uma operação bancária usando o seu smartphone. Essa é uma necessidade e também uma possibilidade que estamos vivendo nos dias de hoje. Da mesma forma que sentimos segurança, né, de andar num ônibus, de andar na cidade, de que, a não ser por uns motivos bastante absurdos, né? Os ônibus não vão andar pela calçada, né? As pessoas não vão ultrapassar os sinais vermelhos, não vamos ser pegos nas faixas de pedestres. Então, nesse sentido, nós nos sentimos seguros no uso da cidade e também seguros no uso das tecnologias digitais. Tá. O que a gente propõe, né? O que estamos desenhando aqui para essa semana? Essa semana vai ser uma semana bastante interessante, produtiva, né? Rica e, com certeza, transformadora. Né? A gente tem desenhado, né? Começamos hoje com a nossa discussão sobre o que justifica você se preocupar com o desenvolvimento das suas competências digitais. Por que isso? Vivemos no mundo digital, né, que cada dia coloca mais desafios a cada um de nós. E é fundamental para resolver, para enfrentar, para superar estes desafios, que você tenha algumas competências básicas que vamos ver quais são durante essa semana. Né? Vamos falar de onde essas competências podem ser encontradas, como você pode encontrá-las, né? E como implementá-las no seu cotidiano, na sua vida. E, ao fim da semana, a gente tem uma proposta super interessante para te fazer. Tá ok? Te aguardo, né, nos nossos próximos dias. Né? Seja super bem-vindo no nosso evento. Que você tenha questões para nos colocar, vamos ficar muito felizes com isso. Né? E é de uma felicidade imensa poder estar aqui contigo. Amanhã, às 19 horas, vamos estar no mesmo horário, né? No mesmo bate-canal. Mas, se você não estiver conseguindo participar do nosso evento, pode acompanhá-lo nas redes sociais. Vamos estar no YouTube com o vídeo da aula de hoje, né? Nas nossas redes também, no Face, no Instagram, para você poder acompanhar. Tá ok? Aguardo você. Né? É um imenso prazer estar aqui contigo. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia.